O cerco de Massada é mais lembrado pelo trágico final da última resistência dos rebeldes judeus contra a dominação romana. Após a destruição de Jerusalém, um pequeno grupo dos zelotes invadiram a fortaleza de Massada e aguardaram o ataque final por parte dos romanos. Após a destruição de Jerusalém, Tito e seus homens voltaram a Roma em 71 d.C. Depois das festividades de 3 dias realizadas pelo exército romano, o trabalho dos soldados foi recompensado pelo imperador e vários troféus foram distribuídos. Ao mesmo tempo, a elite judaica é despojada de suas riquezas e propriedades, e o destino dos sobreviventes judeus é selado em cenas brutais de escravidão e morte. A ascensão de Tito foi marcada por um desfile triunfal, onde prisioneiros judeus são exibidos como evidência do domínio romano. Para comemorar sua vitória, Vespasiano ordena a construção grandiosa do Templo da Paz, que foi decorado com tesouros saqueados de Jerusalém. Esse templo se tornou um símbolo do triunfo e da dominação romana, perpetuando a memória da derrota dos judeus. Mas, apesar da captura de Jerusalém em setembro do ano anterior, os romanos ainda não tinham controle total da Judéia. O novo comandante da região e o sucessor de Tito, o general Sexto Lucílio Basso, avançou para enfrentar o restante da resistência no ano 71. Só que no ano seguinte, enquanto Basso reunia refugiados judeus de Jerusalém e Maqueronte, ele acabou adoecendo e falecendo. Ele foi sucedido pelo legado Lúcio Flávio Silva, que marchou em direção ao último reduto da resistência judaica, que era a fortaleza montanhosa de Massada. Após a destruição de Jerusalém, pouco menos de 1000 homens do grupo dos Zelotes fugiram para essa montanha que fica no litoral do Mar Morto. A fortaleza em Massada havia sido construída originalmente pelos Asmoneus e fortificada por Herodes o Grande. O acesso a essa montanha tinha um caminho extremamente perigoso, que era conhecido como a Serpente. Por ser tão estreito, esse caminho forçava as pessoas a caminhar em fila única, mas ele era o local perfeito para os zelotes se refugiarem e continuarem a sua resistência contra a dominação romana. Os relatos detalhados de Flávio Joséfo, que foi uma testemunha dos eventos, traz com muitos detalhes as batalhas que se desenrolaram em Massada. Os sicários, que era como se chamava o grupo dos zelotes mais radicais, tomaram a fortaleza, resultando em um período de grande resistência. Durante a Páscoa judaica, eles atacaram uma vila vizinha chamada Engedi, causando o terror e demonstrando que estavam determinados a enfrentar os seus oponentes romanos. Sob a liderança de Eleazar, que era descendente de Judas o Galileu, os sicários de Massada se prepararam para enfrentar o exército romano liderado pelo general Silva. A diferença numérica era muito grande, mas os sicários estavam determinados a continuar resistindo, já que eles se recusaram a se render. Com a chegada do comandante Silva, para tentar tomar a fortaleza, os romanos construíram uma grande muralha para cercar a montanha. E para vencer, eles inventaram uma rampa super alta que era uma novidade naquela época. Na primavera do ano 73, aconteceu o momento decisivo, com os zelotes lutando até o fim, preferindo a morte do que a rendição. Os romanos lançaram pedras e flechas, ergueram arietes para derrubar as muralhas, só que os defensores ergueram uma segunda barreira que era feita de terra e madeira para se defender dos projéteis. Foi então que o general Silva encontrou uma solução e ordenou que a barreira fosse incendiada. A fumaça e as cinzas tomaram conta da fortaleza e por um momento os romanos foram forçados a recuar. Mas a mudança na direção do vento permitiu que os legionários se aproximassem da última linha de defesa de Massada. Havia então chegado o momento decisivo. No dia 16 de abril de 73, as muralhas finais da proteção de Massada haviam sido violadas, e isso selou o destino trágico dos seus defensores. Nesse momento, Eleazar viu que seus homens não tinham mais para onde fugir e começou a instigá-los para tomarem medidas drásticas para evitar a captura dos romanos. Ele falou para seus homens escolherem a morte em vez da escravidão, afirmando que essa era a vontade de Deus. De acordo com Joséfo, os zelotes decidiram pôr fogo na própria fortaleza para evitar a captura romana. Por fim, eles escolheram por sorteio quem seriam os responsáveis por tirar a vida dos seus próprios companheiros. Esse desfecho trágico deixou a fortaleza de Massada em completa ruína.
Ao mesmo tempo, os romanos finalmente pareciam ter resolvido seus problemas no território da Judéia. 7 anos depois, o agora novo imperador Tito finaliza a construção do Anfiteatro Flaviano, conhecido popularmente como Coliseu. Esse anfiteatro seria um símbolo da vitória romana sobre os judeus e foi financiado pelos despojos da Primeira Guerra Judaico-Romana e também pelo saque de Jerusalém. Flávio Josefo, que era um antigo rebelde judeu, está agora em Roma ao lado de Tito como seu aliado. Ele recebe uma casa do imperador, cidadania romana e uma pensão anual por seus serviços ao império. No ano 82, o irmão de Tito, Domiciano, decide construir mais um monumento para celebrar a conquista romana na Judéia e, ao mesmo tempo, homenagear Tito, que havia acabado de morrer. O famoso Arco de Tito foi construído e decorado com relevos que mostram os romanos carregando os despojos da guerra em Jerusalém. Dessa forma, a primeira revolta judaica acabou se tornando um trágico episódio na história, marcado pela última resistência dos rebeldes judeus contra a dominação romana. Então, se você gostou de conhecer mais sobre esse grande evento histórico, não esqueça, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.